Aula de hoje, gatilho mental da ambiguidade. Ambiguidade é um gatilho mental? Sim, a ambiguidade é um viés cognitivo, é um gatilho mental, um dos mais importantes. Se você perguntar assim, qual que é a habilidade principal de um copywriter, eu vou te dizer que é relacionada a esse gatilho. Quer aprender mais? Então já deixa aquele like, já se inscreve no canal, porque essa aula promete. Fala a verdade, estou te dando um curso, um aulão só de gatilhos mentais, o pessoal vem falar assim: ah, porque gatilho mental é coisa de criança. Gatilho mental não é nada na copy. Isso é porque você não sabe o que é gatilho mental. Vê comigo. Para te explicar sobre o gatilho mental da ambiguidade, vamos começar com um experimento mental. Seguinte, esse experimento mental foi desenvolvido por um cara chamado Daniel Ellsberg. Ele propôs isso daí lá em 1961 e ele evoluiu muito a ideia do viés cognitivo da ambiguidade. O Daniel Ellsberg, ele foi um analista militar. Sabe o que ele fazia? Ele era o cara que lá durante o governo do Eisenhower, do Nixon lá nos Estados Unidos, do Kennedy, ele era o cara que planejava a Guerra Fria, entendeu? Ele era o estrategista nuclear desses presidentes. Então ele montava toda a estratégia, aquela estratégia da Guerra Fria, que bombas a gente vai produzir, que maneira de ameaçar lá a União Soviética. Ele era esse cara e como um militar dessa importância, a teoria da decisão, das decisões, era algo que importava muito a ele. Então lá em 61 ele escreveu um artigo e propôs esse exercício para a gente fazer. É o seguinte, vamos jogar um jogo. Eu tenho 90 bolinhas. Essas 90 bolinhas estão distribuídas em 3 cores, preta, vermelho e amarelo. Aí pensa que eu jogo todas essas bolinhas num balde, você não vai ver. Você vai escolher uma cor, falar para mim, colocar a mão no balde, pegar a primeira bolinha. E se você acerta a cor, te dou milão, vai. Só que para deixar a brincadeira mais interessante, você não pode escolher preta. Só escolhe vermelho ou amarela. E aí eu vou te dar uma dica. 1/3 do balde é de bolinhas vermelhas. Ou seja, você não sabe a proporção entre preta e amarela, mas você pode escolher. Ou você pega a vermelha, que você sabe que é 1/3, são 30 bolinhas que estão lá dentro vermelhas, ou você pega a amarela, que estão numa proporção, né, o restante aí, os 66,666%, são de bolinhas pretas ou amarelas. Fala pra mim, qual você escolhe? Vermelha ou amarela? Você prefere ir atrás das 30 bolinhas vermelhas, sem olhar? Ou prefere a amarela? A maioria das pessoas escolhe a bolinha vermelha. A chance de pegar a bolinha vermelha é de 1/3, né? 30 bolinhas das 90 bolinhas, 1/3, 33,333%. A chance de pegar a bolinha amarela é 1/3 também. As 60 restantes não estão divididas entre preto e amarelo? Como você não sabe a proporção, e as proporções elas estão divididas igualmente, né? Você tem 60 possibilidades de divisão entre elas, mas elas estão igualmente distribuídas essas probabilidades, e a média é 30, a proporção estatística de você pegar uma amarela também é 1/3. É a mesma proporção. Por que que a maioria das pessoas escolhe a bolinha vermelha? Ambiguidade. A maioria das pessoas, não, todas as pessoas evitam ambiguidade, opções confusas, opções que elas têm muita informação para analisar. Quando eu coloco essa variável a mais na bolinha amarela, que você não sabe bem a proporção e você tem que calcular isso, sua mente já pensa: não, vou na vermelha que é certo. Às vezes essa opção mais simples nem sempre é a melhor, nesse caso é igual. Mas às vezes a gente toma decisões e toma escolhas que não são as melhores porque elas são mais simples, porque elas evitam ambiguidade. Por que isso acontece? Olha, do momento que a gente acorda de manhã até o momento que a gente vai dormir, a gente está tomando decisões. Existem pesquisas que sugerem que o ser humano médio toma 35 mil decisões por dia. Que caminho a gente vai para o trabalho, que café da manhã a gente toma, que tênis a gente coloca de manhã, quais as palavras que a gente usa, as coisas que a gente precisa resolver, vou resolver agora, vou resolver depois. É muita decisão ao mesmo tempo. Olha, para quem dirige, a estimativa dos cientistas é que a cada 1 quilômetro rodado você tome mais ou menos 125 decisões baseadas naquela atividade ali de estar dirigindo. Ligar o pisca-alerta, trocar de faixa, tudo isso é decisão e tudo isso lá no nosso cérebro, no nosso corpo, consome um pouquinho de energia. Cada decisão consome um pouco de energia. Claro que para certas pessoas esse custo energético vai ser maior, tem pessoas que têm mais estresse na hora de tomar decisões, tem pessoas que têm menos estresse, conseguem tomar decisões de maneira mais fácil, mas fato é que toda decisão consome um pouquinho de energia do nosso corpo. Tanto que de vez em quando não dá aquela sensação no final do dia, que você fala assim, não quero pensar em mais nada agora. É isso, é a exaustão
de você passar o dia todo tendo uma atividade mental muito acelerada. O ser humano ele é muito mental, na verdade é isso que fez ele evoluir na natureza e ganhar muito espaço entre os outros animais, né? Ele tem um cérebro muito avançado, ele consegue fazer operações muito complexas a partir do cérebro dele, só que esse cérebro também consome muita energia. E o nosso corpo, de uma maneira geral, foi feito para preservar energia e não para gastar energia. Quando ele vê opções que ele pode ou gastar mais energia ou gastar menos energia, ele vai na de gastar menos energia, você pode ter certeza sobre isso. Por isso é tão difícil ir para academia, porque lá no nível do cérebro, a gente está pensando assim, nossa, preciso ir, cuidar do meu corpo. E o nosso cérebro está inventando um monte de desculpa para a gente não ir, porque ele está recebendo a mensagem do nosso corpo que não quero gastar energia não quero fazer esforço desnecessário. Tá bom, aí pro copywriter, vamos levar isso pro marketing. Primeira coisa que a gente tira disso, evite trazer decisões muito complexas, muito ambíguas, com muita informação pro teu leitor, pro teu lead, pro teu cliente. Seja claro na comunicação, não falei para você? Daqui que eu tiro para mim o que é principal de um copywriter, de um comunicador, seja claro na comunicação, seja objetivo, não traga informação desnecessária. Pegue toda a informação desnecessária do seu texto, da sua comunicação, exploda ela, exclua, defenestre-a, tire ela do seu caminho, porque ela pode estar impedindo o teu público em virar cliente, ela pode estar atrapalhando um processo de compra, ela pode estar atrapalhando um processo de fruição do teu conteúdo. E aí eu vou até trazer uma dica de leitura para vocês. Esse livrinho aqui, Writing That Works, do Kenneth Roman e Joel Rafaelson. Se você não lê em inglês, eu não sei se tem em português, você compra em inglês e aí você traduz, usa a ferramenta lá para traduzir. É um livro muito bom, é um livro simples, por isso que ele é bom, porque ele te dá dicas de escrita clara. Esse é basicamente o objetivo desse livro, não é técnicas avançadas de persuasão, não, é para você se comunicar de maneira clara, de maneira objetiva. Então vale, é um livro um pouquinho antigo, tem algumas coisas até um pouco mais datadas sobre como escrever cartas, né? Mas ele já fala sobre e-mails e ele fala muito bem sobre comunicação em geral, isso daqui, leiam, aproveitem. Outra ótica que você pode ver esse gatilho mental também, trabalhar na sua copy, tire todas as dúvidas do seu potencial cliente, do seu lead. Não deixe ele com dúvida na cabeça. Pesquise quais são as dúvidas principais e comunique de maneira clara nos seus textos. Pense o seguinte, você vai comprar um carro, você vai em 2 concessionárias. E aí você tem a surpresa que nas 2 concessionárias o preço é o mesmo, o modelo é o mesmo, tudo igualzinho. Só que uma das concessionárias explicou para você nos mínimos detalhes sobre a garantia, como é que funcionava. Na outra, ficou uma confusão. Não explicaram tão bem. Qual que você escolhe? É óbvio, né? E essa pode estar sendo uma diferença que está acontecendo no teu trabalho, na tua empresa, na tua comunicação, e você está perdendo os clientes. Então, às vezes, muito mais do que fazer um texto mirabolante, comover, usar técnicas avançadas de copy, vale mais você ser claro do que inventar muito guerre-guerre. E isso, para mim, deve pautar o copy. Essa daqui é a base, é o fundamento. Se o copy sabe comunicar de uma maneira clara, respondendo as perguntas, as dúvidas, as questões do cliente, aí ele pode partir para inventar coisa, porque ele vai inventar coisa sem comprometer a informação vital que o cliente está buscando. Não adianta eu inventar uma super narrativa e no momento da oferta o cliente não saber do que se trata direito o meu produto. Sacou a pegada? Fechamos por hoje? Curtiu a aula? Então deixa o like, se inscreve se você quiser participar do meu método sobre copywriting, sobre vendas, persuasão, toca aí embaixo no link também, o link para o método Easy, as inscrições estão abertas, aproveita, a promoção é de inauguração, não vai ter de novo depois, talvez você veja esse vídeo e já não esteja mais essa promoção, aí tudo bem, né? Acontece, você não acompanhou o canal desde o começo, perdeu uma chance, mas com certeza o método Easy sempre vai valer a pena, porque o retorno que ele pode trazer, dá nem para comparar, né? Então, toca no link, conhece o método Easy, te vejo na próxima.